Bem-vindos ao nosso Pode Sim 33. Eu sou Carlos Luiz. Hoje nós vamos dar continuidade, voltar a nossas reflexões sobre o livro A Grande Espera, escrito pelo Eurípides Barçanufo após o seu desencarne, após a sua última existência em Sacramento, por meio da Corina Novelino, que foi uma continuadora leal e fiel de seu trabalho. Antes disso, alguns avisos, agradecimentos e informações. Quero agradecer de coração ao Max Pereira, a Giovana Mello, que se dispuseram corajosamente a colaborar com o nosso trabalho. Sejam muito bem-vindos. Ao Eusílio, que nos deu uma sugestão importante, vamos operacionalizar. E também a Garcita, que foi a responsável pelo nosso contato também com o Max Pereira. Os dois participam do Centro Espírita, na Alemanha, e, se Deus quiser, vamos estabelecer aí uma parceria de trabalho para, cruzando as fronteiras e o oceano, conseguirmos provar na prática a importância da fraternidade e do ideal. A Ângela se tornou seguidora essa semana. Muito obrigado, Ângela, por esse voto de confiança. Os outros que se tornaram seguidores antes, eu peço desculpa, Estamos fazendo um levantamento para poder falar um pouco mais de vocês, Nesse momento de organização do blog. Vamos começar a partir dessa semana a falar mais, de quem entra em contato. Aos outros que já entraram em contato, eu peço, a gentileza, daqueles que querem colaborar, dá uma olhada de novo no blog, entre em contato com a gente para a gente iniciar esse processo de colaboração. Bem, um dado curioso. Mais de 200 pessoas ouvem o nosso programa e nós tivemos 2 votos, quer dizer, 1%. Estamos perdendo e feio da eleição presidencial, que bem mais de 2% vão às urnas. Então, se você está nos ouvindo agora, a gente ainda vai deixar vote na sua opinião sobre o Pode Sim 32. Por que isso é importante? Porque somente a partir desse diálogo a gente vai poder aperfeiçoar o nosso programa. Não tem como saber se nós estamos sendo bem compreendidos, se nós estamos sendo bem entendidos, se vocês realmente estão gostando e como aperfeiçoar. O ideal seria conversar com cada um de vocês. Como não é possível, a gente coloca a votação, o ótimo, regular e bom, e deixa o espaço para os comentários. Logo vamos conversar com vocês sobre o modelo do programa, especificamente sobre o tempo de duração. Bem, voltemos a essa excelente obra. A gente está concluindo a estadia do Marcos no grupamento essênico. A divisão é minha, apenas didática, mas assim, eu divido essa obra em 3 momentos centrais. Do início, da vida do Marcos, com o pai, uma espécie de governador da Judéia, da região onde nasceu Jesus, até a ida dele para o grupamento essênico e até a saída. Digamos que essa seria a parte 1, segundo aqui a minha divisão, apenas didática. Então, a gente conclui essa parte. A partir do próximo programa, Marcos não vai estar no grupamento essênico que ele foi levado lá pelo Lisandro. A segunda parte é onde ele inicia uma nova etapa de trabalho, assumindo muito mais responsabilidade, e onde tem um encontro com o Cristo. Adiantei essa parte para vocês entenderem por que está demarcada essa segunda etapa. E uma terceira etapa é o que acontece depois que o jovem, que o adolescente Marcos encontra com Cristo. Então vamos hoje concluir a primeira etapa. As últimas vivências que nós temos notícia, obviamente, de Marcos no grupamento essênico. Nessa fase, Marcos já tem 3 anos de aprendizado no grupamento essênico perto do Mar Morto. É preciso só esclarecer que existiam pelo menos 2 grupos essênicos próximos ao Mar Morto. Um, que ficou até famoso agora que eu digo há algumas décadas, pela descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Nós fomos pesquisar e vimos que esse não é o grupamento essênico de Curã,
que é esse que se tornou famoso. No futuro vamos pesquisar um pouco mais, ver o que é que tem de achado histórico sobre esse grupamento do Lisandro e do Marcos, né? De Bezerra e de Eurípides. Quais são o último aprendizado de Marcos no grupamento essênico? Após 3 anos, que ele define como 3 anos plenos de interesses e de alegria, que Marco teve. Ele vai se dedicar agora às tarefas terapêuticas, Ele vai auxiliar a cuidar da população local que está doente e, na verdade, de muitos lugares, porque se tornou um lugar conhecido de amparo, de saúde. Então, as pessoas muitas vezes viajavam dezenas, centenas de quilômetros porque sabiam que ali eles teriam uma grande chance de cura e que certamente seriam bem atendidos, medicados gratuitamente. Antes da gente falar especificamente dessa tarefa, eu quero lembrar que Eurípides Barçanufo fazia a mesma coisa em Sacramento, interior de Minas Gerais. Tinha uma pequena farmácia, ou relativamente grande, para a época, farmácia de manipulação, onde ele preparava o medicamento e dava gratuitamente para quem o buscasse, acrescentando apenas o amparo espiritual de Bezerra de Menezes pela via mediúnica. Então, a grande maioria das receitas eram dadas por Bezerra de Menezes, mesmo Eurípides sendo homeopata. Por que? Alguém pode perguntar, Porque otimizava o trabalho. Obviamente, Bezerra tinha condição de fazer um diagnóstico mais rápido e por isso eles conseguiam atender muitas vezes mais de 1.000 pessoas em um único dia. O que é que eu chamo atender? Psicografar a receita, preparar e entregar ou enviar pelo correio, porque eles atendiam pessoas de todo o Brasil. Vocês desculpem a voz, mas a gente está ainda em fase de recuperação da garganta. O capítulo é o capítulo 20. Nesse capítulo eu vou ser um pouco mais detalhado. A partir do próximo programa a gente vai ter uma visão mais ampla, senão a gente não termina o trabalho dessa obra. Que, aliás, seria bom saber o que é que vocês estão achando. A gente caminha ainda nesse ritmo ou acelera? Importante vocês falarem, porque os espíritos não nos contam isso. Diz que vocês que têm que nos contar. Vamos lá. Marcos, nesse dia, está indo com Alexandre, que é o responsável, digamos assim. Marcos está lá como aprendiz e ajudante. Alexandre nota que Marcos está triste e pergunta o que ele tem. E Marcos diz: estou aflito por papai. Alguma coisa deve ter acontecido. É o coração que me diz. Olha que coisa interessante. Eurípides também tinha isso, quer dizer, continuou tendo. Perceber, captar vibratoriamente a informação de pessoas que ele amava, e no caso do Eurípides, de pessoas que buscavam socorro. E aí Alexandre pensa no que fazer, mas não lhe vem nenhuma ideia para amenizar o sofrimento do Marcos. Então ele sente que o silêncio seria o melhor colaborador da sua solidariedade. Olha que vivência interessante. Eurípides não está dizendo que a gente sempre deve silenciar ante a angústia de alguém. Naquele momento, Alexandre entende que a melhor resposta seria o silêncio. Como ele entende isso? Conhecendo-se. À medida em que o indivíduo vai se equilibrando, ele vai tendo intuições mais profundas. Ele quer ajudar, e aí ele indaga a si mesmo, Indaga ao seu eu profundo, e com certeza com sintonia espiritual excelente, que eles tinham. E aí pensa, como eu posso ajudar o Marcos? Não lhe vem nenhuma ideia clara e depois ele entende, com o silêncio. E aí ele permanece em silêncio. Observe que não é uma regra absoluta. O que Eurípides nos ensina aqui, por meio da conduta do Alexandre, é que às vezes a vibração solidária silenciosa é o melhor caminho de ajudar. Outras vezes não. É importante a gente pensar isso. Nós toda hora estamos encontrando com pessoas que demandam, que precisam, que necessitam da nossa solidariedade. E ao invés da gente criar um padrão de solidariedade, eu sempre falo isso, eu sempre fico em silêncio, vamos aprender a sentir.
talvez uma prece silenciosa, né, ajude bastante. Como eu posso ajudar essa pessoa que está com esse sofrimento na minha frente? Se questionar isso é essencial, é uma lição que a gente tira daí antes de falar ou de silenciar. Cada caso vai ser bem específico. Eles chegam à farmácia e aí Marcos começa a ficar empolgado, né? Porque ele disse que a tarefa era muito interessante, né? Porque o que é que significava? Auxiliar os enfermos. Não apenas por meio de medicamento do corpo, mas com o amparo àquelas almas enfraquecidas pelo constante tumultuar das aflições. E aí é uma concepção bonita de ajuda. Eles davam medicamentos fitoterápicos, preparavam plantas, chares, ungüentos e etc., mas também davam o conforto da alma. Porque boa parte dos nossos problemas de saúde é por conta das aflições que tumultuam e desequilibram o nosso organismo. E aí, olha que diálogo. Então, Marcos vai lá, né, se empolga, no melhor sentido do termo, e conversa, escuta, vê tanto sofrimento. Nós estamos falando do nosso Marcos já com 11 anos, né, já está bem mais maduro do que quando ele chegou no povoado. Conversa com cada um, leva água, pergunta a história, mostra uma atenção sincera, envolve energeticamente as pessoas que ele está ouvindo. E aí, depois de um tempo, Marcos retorna, né, até o Alexandre, que nota um brilho que iluminava o olhar do jovem. E Marcos diz: conversei com todos, pobrezinhos, cada um deles tem um problema diferente do outro. Ah, se a gente pudesse solucionar todos, né, de modo a proporcionar permanente tranquilidade a essas pobres criaturas, seria magnífico. Mas nada pude lhe oferecer senão um copo d'água. E Alexandre interveio sorrindo, quer dizer, vendo, olha que comunicação bonita, o sorriso, né? A felicidade de ver que ele estava bem, que aquele sentimento de compaixão sincera, né, partindo de Marcos. E Alexandre pondera: não podemos desviar totalmente o curso dos rios. Quer dizer, como quem diz, né? A gente ajuda e faz o máximo, mas não compete a nós, né, mudar a situação de todo mundo. Olha que sabedoria, né? Lembra-me muito Cristo, né? Quando no Evangelho ele diz: ah, Jerusalém, como queria te acolher, né? Como queria que vocês ficassem próximos de mim. E usa até uma metáfora, né? Uma figura bonita. Da mesma maneira que uma galinha protege os pintinhos, eu queria proteger vocês. Mas vocês não quiseram. Então, há o livre-arbítrio, há o respeito ao processo educativo de cada um. E a gente vê essa lucidez muito clara, quer dizer, Alexandre vai ensinando Marcos: Marcos, vamos fazer o máximo, mas não nos compete mudar a vida de ninguém, né? Como diz, a gente pode mudar um pouco o curso do rio, mas mudar todo o processo das águas não nos cabe. Deus, né, o Ser Supremo, sabe muito mais do que nós. E aí talvez isso seja essencial, porque muitas vezes, né, como se diz, a gente quer ser mais real do que o rei, né? Quer dizer, a gente quer ser melhor do que Deus, né? Falando a nossa linguagem mais clara. E aí a gente cai num desequilíbrio. E aí a gente vê a postura excelente. Eles estão lá doando o seu tempo, o seu carinho, o seu equilíbrio, o seu saber, a sua atenção, absolutamente sem nada receber. Por outro lado, eles intuem em profundidade que é importante também aceitar os fatos. Então, eles atuam, né, são ativos, são proativos, eles colaboram, eles fazem o máximo. Por outro lado, eles preservam uma profunda paz. Porque muitas vezes, e aí eu posso falar muito de mim, né, hoje eu acho que bem menos, a gente se vê perturbado pelo trabalho do bem. Né? É muita coisa para fazer, muita atividade, muitos excessos. Sinal que está alguma coisa errada, porque nós não somos melhores que o Cristo. Eu digo isso para mim. O Cristo ajudou todo mundo e não se perturbou. Então, eu não, né? Porque a gente às vezes quer defender a nossa desarmonia íntima. Não porque eu estou fazendo muito bem, é pelos outros. Será que eu estou fazendo bem mais do que o Cristo? Não.
Então, esse equilíbrio de doar-se ao máximo e permanecer equilibrado, né? Como ele descreve aqui, Marcos, depois de conversar com todos, estava com o olhar iluminado e querendo fazer mais. E aí vem a hora da sabedoria. Se a consciência nos diz, fiz o meu máximo, doei-me plenamente, e o doar plenamente não é enlouquecer, né? A gente está vendo aqui, eles estão em paz. Nós estamos no caminho certo. À medida em que a gente acha que está fazendo o bem e está se tumultuando, há algo de errado. Temos que investigar. Será que essa busca não é a busca da vaidade? Será que essa busca não é a busca de ser reconhecido, de ter vantagens, ou de querer subornar as leis divinas? Eu estou fazendo bem, eu não posso sofrer nada nem quem eu amo. Porque não esqueça, o capítulo começa com Marcos sabendo que algo está errado com o pai. E no capítulo seguinte a gente vai saber que o pai foi mandado para a pior situação possível, né? Foi para as galeras romanas, onde, sabia-se, ninguém saía com vida. Quer dizer, um trabalho de remar, né? Constantemente sem descanso, sob açoite, sob maus tratos, até a exaustão e a morte. Marcos está sentindo isso, ele sabe que algo errado aconteceu. Ainda assim ele está lá, ele doa-se, ele harmoniza-se. Olhe a lógica do trabalho do bem. O trabalho do bem deve nos harmonizar. Nós estamos diante de um menino de 11 anos de idade que sente profundamente que algo está muito errado com o pai, que ele já sabia que estava preso, e ele vai atender dezenas de pessoas sofredoras. Olha que padrão elevado. E depois ele está iluminado. Quer fazer mais, mas aprende a ver o seu limite, né? Ele poderia sair daí por desequilíbrio em nome do bem, né? Ficava lá e de uma maneira totalmente desequilibrada, dizendo que estava doando-se. Esse equilíbrio é um ponto que nós precisamos achar em nossas atividades. Fazer o máximo, sacrificar-se, mas não perder a noção de que o bem tem que fazer bem também para a gente. Emmanuel tem uma frase muito forte que diz o seguinte: muitos espíritas não cuidam do bem de si mesmos, né? Muitos de nós ignoramos a prática do bem a si mesmo. Eu acho que esse exemplo de Marcos e Alexandre são muito positivos para que a gente possa refletir. Depois disso, haverá a mudança de Marcos. Marcos irá ser transferido desse grupamento essênico. E aí sua vida vai mudar bastante, né? Vai chegar a hora de assumir enormes responsabilidades. Afinal de contas, ele já vai estar aí com uns quase 12, 13 anos de idade, né? Acho que uns 12 anos de idade, mais ou menos. Então, está na hora, né, de fazer algo, né? Está na hora de assumir uma conduta que envolva uma dedicação e uma maturidade maior. E acredito que o nosso Marcos vai dar conta, sim, dessas tarefas elevadas que Lisandro irá confiar a ele. Desejo a vocês um ótimo fim de semana e uma ótima semana. Espero reencontrá-los na próxima sexta, né? Via Pode Sim. E desejo realmente que vocês votem, porque a partir dessa votação nós vamos ter outras, inclusive votação de tema. Mas aí vamos começar pelo menos, né, conseguindo dizer como está o nosso programa. Um grande abraço a todos. Vamos ler o Evangelho aberto à casa e abrir espaço para o encerramento com os nossos amigos espirituais. Capítulo 18. Muitos chamados e poucos escolhidos. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: é porque a vós outros foi dado a conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, lhe será dado ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, lhe será tirado o mesmo que tem.
Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 14. Um outro trecho de Marco. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida que vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem se lhe tirará mesmo o que tem. Pai de amor e bondade, rogamos, Senhor, teu amparo e ajuda nesse instante, agradecendo a solicitude dos bons espíritos que nos protegem e ensinam, para que em teu nome possamos aprender a viver a verdade. Que assim seja. Paz e alegria aos vossos corações. É nova etapa de atividades do Grupo Marcos. Por isso convocamos a todos os corações desejosos. Coragem, apresentem-se. Estamos nós, a equipe espiritual do Grupo Marcos, estimulando, intuindo e incentivando o vosso contato conosco, a vossa colaboração direta e amiga, o vosso esforço fraterno e abnegado. Vamos construir em conjunto um trabalho em nome do Cristo. E uma vez amparados pelo Mestre dos Mestres e por Eurípides Barçanufo, conseguiremos sim realizar a vontade de Deus para cada um de seus filhos, a iluminação, a conquista da paz profunda e superar os derradeiros resquícios da animalidade que ainda atormentam o ser da terra. Paz, muito trabalho, amizade abnegada e fraterna é o que queremos estabelecer com todos os corações que nos ouvem, não apenas com os ouvidos, mas com os corações. Porque a vós, amigos e amigas queridas de todas as idades, moços e moças como Marcos, sejam bem-vindos ao grupo que leva o nome desse adolescente abnegado e amigo do Cristo. Adultos que compreendeis que a mensagem do Mestre não é letra morta, mas é alimento de vida eterna, unamo-nos para que, inspirados pelo Cristo, amparados por Eurípides Barçanufo, sejamos nós aqueles, servidores pequenos, mas abnegados, a auxiliar com os nossos suores e labores a semeadura no bem em nossos corações e nos corações de todos aqueles que desejam um dia tornarem-se bem-aventurados por muito amar. Muita paz do vosso amigo sempre presente, Caibar Schutel.